Renan, queria passar um pouco por aquilo que os críticos do MBL consideram escândalos envolvendo o MBL. Aliás, vi nesses dias que na rede social X, o senhor compartilhou prints de postagens antigas do Nicolas Ferreira celebrando uma operação que atingiu o MBL. Você poderia também lembrar aqui, trazer qual foi a sua alegação e em que resultou esse processo. Teve o caso do Arthur Duval, com o áudio lá na Ucrânia, que gerou a cassação dele aliás, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E teve o caso do Cristiano Beraldo, certo? Que é da refit da refinaria ali às margens da Avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro, um escândalo de sonegação fiscal, e ele acabou se desligando do grupo. Quais são as suas explicações em relação a esses episódios que geram tantas controvérsias e críticas e ataques de rivais e tal nas redes sociais? E qual é, vamos dizer assim, um limite seu, do Partido Missão, em relação a algum tipo de episódio desgastante? Porque no caso do Arthur Duval, o senhor o defendeu, ficou do lado dele e se posicionou contra a cassação, etc. No caso do Beraldo, houve esse desligamento. Não sei se Ele estou se me lembrando afastou. bem. Ele se afastou. Isso que eu ia lembrar que o Kim Kataguiri disse que ele próprio tomou a iniciativa, etc. Então, qual é esse limite? Eu digo isso porque muitas vezes a gente vê as pessoas insatisfeitas com políticos tradicionais que, diante mesmo de provas, mesmo de condenação, mesmo de prisão, eles mantêm, vamos dizer assim, um apoio incondicional aos integrantes dos seus grupos, principalmente quando são lideranças. Então, eu queria que o senhor abordasse isso tudo para esclarecer. A beleza de trabalhar assim você fez perguntas objetivas, eu vou tentar responder de tudo da maneira mais objetiva sobre todos essas polêmicas ou controvérsias. Uhum. Do Arthur Duval foi um áudio privado que ele fez, muito do ruim à época, mas foi um áudio privado. Ele não estava em cometimento de crime, ele não, né, não estava falando que o Arthur foi fazer turismo sexual, então não fez nada, eu estava presente com ele. Todas as alegações que fizeram contra o Arthur foram derrubadas na justiça. Ele apenas perdeu o mandato porque, sejamos sinceros, o Arthur era um deputado que cobrava muito. Ele fiscalizava muito e aquilo foi utilizado como uma alavanca para punir ele. Tanto que havia um deputado que apalpou os peitos de uma outra deputada, e ele era do Centrão, e ele basicamente foi perdoado, inclusive pela deputada que ele apalpou os seios, né, mostrando que a questão do Arthur é uma questão meramente política, conjuntural. E vamos ser honestos, para um cara que cobrava tanto, ele não podia dar esse mole. Essa é a real. Para mim, a minha maior crítica ao meu amigo Arthur é o fato dele ter se colocado numa situação que prejudicou a ele, a carreira dele, os eleitores dele e o grupo político dele. E É eu como acho se que o senhor considerasse um erro, mas não um crime. é um erro, não um crime. E é um erro especialmente interno, porque se a gente entrar no foro íntimo das pessoas, que as pessoas conversam nos seus grupos de WhatsApp, grupos familiares, o que um casal conversa e fala numa relação, muitas atrocidades vão surgir. Agora, não posso confundir isto com uma atividade. E quando falo atrocidades estou falando no sentido figurado. As pessoas falam na intimidade de suas besteiras. Um grupo de futebol, um torcedor de futebol, o que, que ele não grita, o que, que ele não fala. Então, há uma questão do moralismo que eu acho que é muito exacerbada nesse caso, mas ele deu mole. A real é, ele deu mole e a gente se prejudicou com aquilo, mas eu não abandono ele como soldado. Acho que há um limite. O que é um soldado a ser abandonado? É o caso, por exemplo, do Sandro Filho. Nós elegemos um vereador em Salvador. Esse vereador foi muito bem votado, teve 11 mil votos, numa cidade como Salvador, sendo um jovem de direita com 19 anos que não trabalhou com compra de votos. Foi um fenômeno. Um estado governado pelo PT. Pelo governo, pelo PT, um lugar muito difícil. O Sandro Filho começou a apresentar padrões muito estranhos nos consumos dele. Ele se mudou para o bairro mais caro lá de Salvador, começou a aparecer com uma Mercedes. Descobrimos que a mulher dele virou sócia de um sujeito conhecido como o Agiota, lá na Câmara de Salvador. Aí eu falei, ó, Sandro, abre a conta, abre tua conta, pessoal, deixa eu ver. E ele mostrou um padrão de consumo que não tinha nada a ver com os recebíveis dele de vereador. Eu falei, Sandro, eu nem sei o que vai ser feito, você vai precisar ser investigado, você tá fora. E a gente expulsou ele publicamente logo em seguida. Então, aqui é um exemplo de conduta diante de um problema concreto, material, real. O ataque que você mencionou que o Nicolas havia feito em 2020, nós sofremos uma operação policial oriunda de um promotor abertamente bolsonarista, que utilizou uma thread feita por perfis falsos ligados ao famoso Felipe G. Martins, bolsonarista. Essa operação aconteceu no ano de 2020 e basicamente era claramente uma operação de pescaria probatória. Prenderam duas pessoas que não tinham nem relação com a tese ali que eles defendiam e fizeram uma busca e apreensão no escritório do MBL, imaginando que iam encontrar os maiores absurdos. Não encontraram nada. Acharam um estilingue de madeira, acharam besteiras, porque é um escritório normal, como aqui é um escritório simples. E por sermos pessoas honestas, nada houve. Eles divulgaram, só para você ver o tamanho da maldade,
Eles pegaram 2 anos, ficaram vasculhando os dados da minha família, de parentes e pessoas próximas, e isso fica em segredo de justiça. Eles divulgaram tudo. Assim, milhares e milhares de páginas de quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal, foram divulgados por esse promotor sem necessidade, no âmbito da investigação. Ou seja, era pescaria probatória e tentativa de intimidação, tocada por esse promotor bolsonarista, que, curiosamente, num dia antes da operação, a Carla Zambelli estava cantando que haveria operação em coletiva de imprensa, dizendo, a Polícia Civil vai aprontar amanhã tem algo grande vindo aí. E aconteceu no dia seguinte a operação, e o Alan dos Santos, curiosamente, no mesmo momento, ao vivo, ele não costumava entrar na mesma hora ao vivo, comemorando e fazendo festa. Então eu acho isso muito pesado, porque os bolsonaristas reclamam da mão pesada do Estado para perseguir, e houve agora, por parte do Alexandre de Moraes, algumas violações, sim. Dito isso, se eles pudessem ter o poder para fazer a mesma coisa, fariam, como fizeram conosco. E eu acho isso muito pesado. Inclusive, agora, recentemente, o próprio Paulo Figueiredo, que é um bolsonarista, um aliado direto da família, reconheceu que houve perseguição. Ele falou, é do jogo político. Eu não acho que deva ser do jogo político. Não precisa ser do jogo político. Muito pelo contrário. Se você é um criminoso, o Estado tem que ser capaz de ir atrás de você e de puni-lo. Agora, se você não é, o Estado não pode perseguir você. Senão você não tem mais Estado democrático de direito. Aí a gente tem apenas facções em disputa. O terceiro caso levantado, o caso do Beraldo. O Beraldo, ele é um profissional conhecido na área dele, já trabalhou na área de óleo e gás, e é um cara que trabalhava com assessoria para empresários brasileiros fora do Brasil. A gente conheceu ele em 2021, creio eu. Eu conheci ele antes, mas em 2021 a gente conversou mais. Ele se junta, é candidato conosco. Depois ele começa a trabalhar na Jovem Pan, vai trabalhar nos Estados Unidos, e é um trabalho normal. A empresa que ele trabalhava, ou a relação que existe entre a empresa dos Estados Unidos e a empresa no Brasil, nós nunca vamos fazer uma checagem disso, e tampouco eu acho que o Beraldo participou de qualquer coisa que envolva sonegação. Agora, ele foi uma pessoa tão correta nesse caso, que ele falou, não, eu não vou dar a vocês nem, vamos dizer, o desconforto de ter que participar dessas discussões. Eu vou fazer a minha defesa, tranquilamente, e vocês tocam a vida de vocês. Que eu acho que é uma postura correta para alguém que está sendo alvo disso. Eu nem sei se ele é alvo de maneira formal de uma investigação. Ele foi arrolado ali porque tem uma empresa que está sendo alvo de uma investigação. E aí ele foi tocar a defesa dele. Eu achei isso digno, porque ele não exigiu da nossa parte, que é o que acontece com os grandes grupos políticos, faça uma defesa restrita disso. Não. Ele está seguro da questão dele, e de tão seguro que ele está, que ele, não, vou tocar e estou bem tranquilo. Não é uma prática comum. Eu acho que a gente adotar essa prática de ser excepcional no enfrentamento dos problemas, que problemas sempre existirão, porque nós somos seres humanos, e seres humanos são falhos, erros acontecem como o do Arthur, é justamente o que nos define. Posso colocar mais problema aqui? Vou botar um que você não rolou, mas eu vou falar. Tem um vídeo, que eu falo do Arthur. Tem um vídeo meu lá com uma piada feita com uma amiga minha, que é a Bárbara, que é um vídeo que vai ser utilizado contra mim na campanha. Que eu faço uma piada lá que termina assim, se o bar for ruim, não sei o que, a Bárbara será estuprada. E aí estão usando, olha, o Renan tá encampando o discurso de estupro. Estou fazendo já uma outra coisa, que eu estou abordando mais problemas do que, inclusive, havia na pergunta, mas é para deixar claro, olha só, eu fui moleque com o próprio grupo, ao não entender que aquela piada em que eu tava simulando que eu era um... Estava todo mundo bêbado na rua, numa festa privada, falando que a gente ia botar fogo nas coisas, simulando que eu era um bárbaro. Era uma brincadeira, uma encenação. A própria Bárbara, minha amiga, participava. Eu fui responsável em fazer aquela brincadeira naquele contexto, entendendo que isso poderia ser utilizado contra o nosso grupo depois, como será utilizado nas campanhas do Flávio e do Lula contra mim. E só que eu sou um ser humano falho, imperfeito. O que eu tenho que ter é a dignidade de vir a público falar, errei aqui, foi moleque aqui, fui perdoado pela Bárbara pela piada. E é assim que a gente tem que ser. O que eu não posso é fugir dos questionamentos e entender que há limites para certos erros. Se eu, por exemplo, tivesse cometido um erro capital, eu tenho certeza que eu seria expulso do MBL pelo Kim. E mesma coisa, se o Kim um dia aparecer, Renan, desviei uma emenda. Eu falei, adoro você, meu japonês, mas não vai rolar. E eu acho que esse tem que ser o nosso padrão. Diogo da Luz. Eu queria também ouvir sobre essa questão que você trouxe de soldado abandonado, não se abandona. Michele e Nicolas Ferreira são soldados abandonados? São traidores? Ou é o Flávio que trai muitos dos seus apoiadores ao não contar os seus tropeços durante a vida? Eu acho que o que há é uma natural disputa por poder a partir do momento que o Jair Bolsonaro já é visto como rei morto. Existe o famoso ditado rei morto, rei posto. O Jair Bolsonaro é visto por eles como rei morto. E é uma briga sucessória. Os irmãos Eduardo, Flávio, que nem se gostam tanto, se juntaram para tentar manter a liderança do processo. A esposa do Jair criou um bloco junto com uma parte do universo evangélico, né, o pentecostal, para tomar. O Nicolas faz um caminho próprio, inclusive tentando levar isso para o Partido Novo. Então meio que todo mundo ali, você tem um Game of Thrones. Né? Quem assistiu a série sabe disso, são brigas palacianas para ocupar o trono.
Tem ninguém bonzinho ali. Todo mundo tá com seu interesse eleitoral específico. A Michelle em 30, o Nicolas em 34. Então, cada um está com uma determinada velocidade, uma determinada intensidade. E, no caso, todos querem eliminar o elo mais fraco, que hoje são os filhos. Estão envolvidos em escândalos de corrupção e estão eleitoralmente fracos. Então, é uma guerra. Uma guerra apenas. E é uma guerra não com compromisso patriótico, Brasil. Não há interesse nacional em nada que eles estão fazendo. É apenas tentar manter a liderança sobre esse grupo chamado bolsonarismo. Chico Graziano. Vou fazer a pergunta do meio ambiente. A direita, sim, generalizando, a direita não fala muito em meio ambiente. Eu quero perguntar para você, defesa ambiental, política de meio ambiente, é algo da direita ou é prerrogativa só da esquerda de tratar desse tema? E, no fundo, eu quero aproveitar, porque daqui a pouco nós vamos acabar. Escuta, como é que você vê hoje essas velhas denominações entre esquerda e direita? Existe esquerda no Brasil? Existe direita no Brasil? Quais? Vamos lá, começando pela questão do meio ambiente. É uma questão de segurança nacional, uma questão patriótica, a defesa do meio ambiente no país, a defesa dos seus biomas. A defesa dos nossos biomas faz parte da defesa das características que nos fizeram uma nação. Nós somos determinados pelos nossos biomas. A Caatinga ajuda a determinar o que é um sertanejo. O Pampa ajuda a determinar o que é um gaúcho. O nosso Planalto Paulista ajuda a determinar o que é um bandeirante, o que é um paulista. Então, a Amazônia determina o que é um ribeirinho. Nós somos determinados pelos nossos biomas. Os animais, a fauna, a flora, o jeito de comer. Não defender o meio ambiente é suicídio cultural. Então, há como, e nós podemos fazer isso, porque boa parte não, o agro desenvolvido, certificado que nós temos, é o agro que é mais cobrado no mundo para ter reserva legal, para ter mata ciliar, a gente tem o código florestal mais desenvolvido do mundo, ele consegue ser altamente competitivo e proteger o meio ambiente. Onde há ausência de lei e ordem na proteção do meio ambiente, haverá no meu governo muita e muita fiscalização. E muita fiscalização. Assim, vou devastar, mas vou passar o correntão na Amazônia para botar uns bois ali. É reserva? Não, vai ser muito preso. Vou fazer um garimpe legal como eu peguei agora no Mato Grosso, numa fronteira com a Bolívia. Garimpe legal do Comando Vermelho vai ser preso. Destruição do bioma, contaminação de lençol freático, vai ser preso. A lei vai pegar pesado. O que não haverá, do outro lado, é uso de um discurso ambiental para sabotagem ao trabalho sério, como acontece aos montes. Por exemplo, lá no Maranhão, houve a construção de um porto perto ali de São Luís, que ajuda esse comando de produção, tem até a usina siderúrgica, ou seja, foi construído um complexo industrial no Maranhão, sabe? Pô, pra gente exportar no Maranhão, isso é um alívio, é um respiro. O ICMBio quer transformar todo o entorno do porto em reserva, porque existe, sei lá, 100 pescadores na região, 100 pescadores. Isso é loucura e sabotagem. Então, de um lado, o Estado tem que garantir a segurança jurídica, e do outro ele tem que respeitar em muito ambiente. E só mais um ponto. Não podemos esquecer que a maior parte das violações ao meio ambiente no Brasil acontece em ambiente urbano. Lençol freático sujo, poluição, dejeto químico sendo jogado, isso acontece majoritariamente em ambiente urbano. Isso afeta a nossa qualidade de vida pra caramba. Então, nós temos que focar muito nesse elemento, porque todo mundo fala em meio ambiente, você está falando do bioma, mas tem esse elemento urbano, que é onde boa parte do impacto sobre o ser humano acontece. Respondeu sobre direita e esquerda? Esqueci. Eu acho que ela serve como uma categoria para, a grosso modo, ajudar a orientar o eleitor. Mas nada além disso. A gente pode entrar em discussões filosóficas, que se a esquerda é sobre um elemento feminino e a direita é sobre um elemento masculino, a direita é um elemento masculino ordenador, a esquerda é um elemento mais natureza, mais caos, sabe? O yin yang. Eu adoro essas discussões. Poderia entrar a Revolução Francesa, quem está à direita, quem está à esquerda. Podemos falar sobre hierarquia versus igualdade, torre versus praça. Mas no fim do dia, nada vai ser estritamente preciso, tudo se adapta a contextos regionais. E aqui no Brasil, hoje, virou só marca, é branding, para você buscar um determinado eleitor, e enquanto todos os políticos estão envolvidos nos mesmos escândalos. Então, um político de extrema direita e um de extrema esquerda estão envolvidos no INSS, no Master e agora no das emendas, que a gente está pouco falando, mas se o Dino abre a caixa preta de vez das emendas, cai meio que todo mundo. Aproveitando esse gancho aí dos escândalos, queria saber da questão dos ministros do STF, Procurador-Geral da República, de como deve ser essa relação, já que a gente tem uma série de escândalos, como o senhor citou, o Master, por exemplo, que atingiu aí os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, fora o uso de aeronaves ligadas ao Daniel Vorcaro por outros ministros, como Gilmar Mendes, como Cássio Nunes Marques, relação de consultoria, contratos advocatícios. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, é ex-sócio e amigo íntimo do Gilmar Mendes.
E o senhor fez um vídeo que publicou nas redes sociais mostrando item a item de determinadas pautas em que lulismo e bolsonarismo estiveram juntos. E uma dessas pautas era a aprovação do Augusto Aras, a indicação e a aprovação do Augusto Aras como Procurador-Geral da República, que foi antecessor aí do Paulo Gonet. E outra foi a sabotagem da CPI da Lava Toga, em 2019, que investigaria o Dias Toffoli, inclusive pela abertura do inquérito das fake news, e também tinha um elemento ali sobre Gilmar Mendes. No entanto, esses dois grupos atuaram contra. Qual deve ser a relação de um poder executivo, de um presidente da República, com esses grupos? Ronaldo Caiado, por exemplo, outro dia estava sendo questionado porque compareceu ao aniversário da então esposa do Gilmar Mendes. Ele disse que é amiga dele, mas que isso não muda nada, e também esteve lá concedendo títulos de cidadão honorário, cidadão de Goiás, etc., a alguns ministros do STF. Então, essa relação muitas vezes envolve conversas, reuniões informais, e eu estou fazendo essa pergunta no dia seguinte de ter sido divulgado nas redes aí um trecho de um vídeo, que é um momento entre um discurso oficial e outro, que o Lula convida o Alexandre de Moraes para tomar um café. Então, Renan Santos, se o senhor fosse presidente da República, o que o senhor iria fazer de diferente em relação a ministros do STF, em relação à PGR, considerando todos esses escândalos, do que fizeram Lula e Jair Bolsonaro? A beleza de você não ser bandido, e eu não quero falar aqui como tipo um populista, eu não sou um bandido, os outros são, mas a beleza de não ter rabo preso é gerar institucionalidade para destruir o corpo de institucionalidade que tem no Brasil. Porque o que acontece? Como todo mundo está envolvido em escândalo, quando você chega hoje ao poder, e aconteceu isso com o Bolsonaro, porque ele precisou nomear o Aras, porque ele estava com o filho dele encalacrado, e agora com o Lula, a mesma coisa, você não tem a institucionalidade, não só da PGR, mas da Polícia Federal, porque você tem as interferências também na Polícia Federal, de modo a que elas possam, aí sim, interferir nos crimes através de investigações e oferta de denúncias cometidas pelos demais poderes. Então, a beleza de ganhar a eleição sendo correto é a minha indicação à PGR jamais será uma indicação de alguém que vai, vamos dizer, fazer troca de favores com a STF, com a Câmara ou com o meu governo. Na verdade, o que mais me beneficia politicamente, eu tô falando agora não apenas como uma pessoa estritamente republicana, mas tô falando em benefício próprio. O que mais me beneficia é uma PF rígida e um baita de um PGR, porque eu não tenho nada a perder com eles. Não tenho nada. Meu governo é um governo que eu quero que a PF, assim, PGR, fiquem todo mundo em cima do meu governo, dos meus ministros. É a melhor maneira de eu me autofiscalizar e eu mantenho minha credibilidade, que no fundo é o meu poder. Meu poder vai ser construído baseado nisso. Para os demais viciados em emendas ou ministros do STF presos em escândalo de corrupção, isto passa a ser problemático. Então, as nomeações nessa linha precisam ser feitas. E a segunda coisa são as nomeações para o STF. Eu estou muito otimista num eventual governo nosso, porque haverá pelo menos 4 indicações ao STF. Com 4 indicações ao STF, e eu digo 4 porque eu não acho que o Lula vai conseguir fazer a dele esse ano, a não ser que ele ganhe, aí, né, enfim, não vai fazer diferença. Aí ele faz as 4. Que é a vaga do Luiz Roberto Barroso, que se aposentou, ele tentou emplacar o Jorge Messias, mas a aprovação acabou sendo derrubada. Exato. Com 4. Mas o bom trabalho que o André Mendonça vem fazendo, e de pelo menos 3 anos pra cá o André Mendonça vem se estabelecendo como uma figura séria, a gente consegue, aí convence mais um, e infelizmente, olha só a draga que nós estamos institucionais. Aí eu vou falar aqui do problema institucional. Você consegue fazer maioria no STF, que é o que todo mundo sabe que o próximo presidente vai fazer. Com esta maioria, você tem que ter nomeações, que tem que ter um compromisso público, e eu ainda vou apresentar isso em carta, um compromisso público com a institucionalidade do STF. As nomeações têm que ser de ministros que vão se comprometer publicamente em recolocar o STF dentro da sua própria caixinha, em um código de ética para o STF, para o funcionamento dele. Então você vai ter que fazer as nomeações do próximo presidente da República, se bem intencionado, que coloquem ele nessa nova posição que a PF tem que ter e que a PGR tem que ter, que é da estrita institucionalidade. Ao fazer isso, a gente reequilibra o jogo dos poderes. E aí coisas podem acontecer que eu acho positivas. Por exemplo, muita gente não esperava nada do Flávio Dino. Flávio Dino hoje é um ministro do STF que está indo atrás das emendas. Ele está indo atrás porque isso interessa ao Lula para pegar o Congresso e encabrestar. Acho que também é isso. Mas isso pode me ser muito útil como presidente, porque me interessa o Congresso Nacional ser investigado pelos crimes cometidos com emenda. Até para a gente poder disciplinar a emenda novamente, que é uma briga enorme que vai ter. Então, um ministro como o Dino pode me ser útil nesse sentido. Assim como ele pode me ser útil fazendo enfrentamento aos penduricários, como ele vem fazendo agora, e os super salários. Então, mesmo de onde pouco se espera, pode haver. E aí, politicamente, e isto é complicado, porque eu entro na seara que você citou do Lula indo tomar um café com o Alexandre de Moraes, ou a presidência da República institucionalmente vai ter que exigir do STF
Olha, nós queremos esse comportamento republicano. É exigir o básico. Flávio Dino, por favor, já que você está com esses casos na mão, por favor, gostaríamos de ver justiça sendo feita. A minha PGR, que não será minha, será uma nomeação estritamente técnica, está pronto para oferecer denúncias. Não porque eu quero, mas que se há crime e há indício de crime, por favor, toquem as operações. Essa tem que ser a posição institucional do presidente. Só que ele só poderá fazer isso se ele não tem rabo preso. Isso é muito claro. Se ele não tiver rabo preso, ele consegue fazer isso. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.